no livro de Efésios, capítulo 6 e o versículo 10. Glória a Deus. Eu ia pregar outra palavra, mas o Senhor falou assim: não, tu vai pregar aqui comigo. E eu queria tanto fugir dessa palavra aqui e o Senhor não deixou. Eu falei: Senhor, eu não sei nem pregar essa palavra, mas o Senhor está no controle de tudo. Quem vai falar essa noite que é o Espírito Santo. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, que fala sobre a armadura de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficareis firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e revestida a couraça da justiça, e o calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo e com toda oração e súplica do Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório no ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos assentar, igreja. Senta, mas glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Essa palavra aqui, e a gente começa a pedir impedimento de Deus, e Deus vai se revelar para nós através dessa palavra aqui. Aleluia. E para que nós possamos estar revestidos, aleluia, das armaduras de Deus todo dia, temos que se alimentar da palavra de Deus. E não só da palavra, mas sim da oração, do jejum, da consagração. E muitas das vezes se afastar de muitas coisas, né? Porque a gente vai começar, quando a gente começar a ler essa palavra aqui, Deus vai se revelar para nós vamos começar a entender que muitas das vezes precisamos tirar um tempo da nossa vida, aleluia, especificamente para Deus, e também precisamos estar todo dia nessa palavra, precisamos se afastar de muitas coisas. Porque tem coisas que vêm que não edificam para nossas vidas. Então o Senhor fala para que nós venhamos se revestir, aleluia, das armaduras de Deus, para que nós possamos vencer o dia mau, porque o mundo lá fora já está no maligno. O inimigo, ele rodeia cada um de nós 24 horas, querendo nos derrubar, querendo achar uma brecha em nós, o acusador de nossas almas, querendo, aleluia,
gente, no livro de Efésios, de Romanos capítulo 13, e o versículo 12 e 14, louvado seja o nome do Senhor, Paulo escreve, deixa as obras das trevas e se revestir da armadura, da luz. Paulo existiu os cristãos a se revestir do próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia, para que nós possamos estar, aleluia, na presença do Senhor, nós temos que estar ali todos os dias. Muitas das vezes nós deixamos esfriar. Hoje eu não vou para a igreja não, porque eu estou cansada. Se nós formos olhar para o cansaço, para a fadiga do dia, nós não estaríamos nem aqui na igreja hoje à noite, porque eu creio que todos aqui trabalham, né? E já estão muito cansados, como eu, minha irmã também estava ali trabalhando. Nós estamos, eu já comecei a trabalhar em igreja, numa loja. Foi dia 14 agora, né? Deus que abriu as portas. Mas eu falo para vocês, não pensar. 18 horas a gente tem corrido de um lado para o outro. Teve um dia que eu dormi 8 horas da noite, eu dormi bem, estou cansada. Cheguei para esse anime todo dolorido. Mas se a gente for olhar, a gente não vai vir para a igreja. E eu também estou com o meu canal lá no YouTube, todo dia eu estou fazendo um conteúdo de desafio da leitura da palavra de Deus. Muitos não gostam, né? Mas a gente está lendo a palavra do Senhor todo dia. Eu comecei, acho que não tem nem 30 dias que eu comecei a ler o livro de Salmos, já terminei. Aí depois eu passei para Provérbios, depois de Provérbios, Eclesiastes, Cantares, agora estou no livro de Isaías, no número 55 já. E eu estou lendo todo dia, eu chego do trabalho, eu corro para ler. No dia que dá para me ler 2 capítulos, eu leio. No dia que dá para ler 3, 4, até 10, 15, eu leio. E a gente tem que se revestir, tem que comer essa palavra aqui, tem que se alimentar. Além de eu estar transmitindo a palavra de Deus, a palavra de Deus ela não volta vazia, sempre vai fazer o efeito, aleluia, para alguém que está precisando, talvez alguém que está com depressão, alguém que está ali, a quase, aleluia, ponto de desistir, jogar tudo pro alto, porque todos os dias lá tem pessoas pedindo oração, me ajuda em oração, porque eu não vou aguentar, eu não vou suportar. E eu falo para ti nesta noite, aqui se você não buscar a presença de Deus, você não vai suportar as lutas, você não vai conseguir resistir o dia mais. Quando o inimigo vier para você, para te afrontar, aleluia, você, aleluia, não vai ter uma defesa que vai estar pronta e preparada para se defender, aleluia, porque quando a gente estamos aqui, aleluia, dentro dessa palavra aqui, o Senhor dá sabedoria para nós sair de muita adversidade. Glória a Deus, vai glorificando o nome do Senhor, igreja. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes tem coisas que acontecem na vida da pessoa. Eu não sei porque eu vou falar isso aqui, que o Espírito Santo está me tocando para falar nessa noite aqui. Você precisa ter um coração mais sensível, mais quebrantado diante do Senhor. Aleluia. Muitas das vezes a luta vem para você e você começa a murmurar. A murmuração, ela faz divisão, aleluia, entre Deus e o homem. Aleluia, muitas das vezes as bênçãos elas se atrasam na vida da gente. Muitas das vezes é apenas um processo que tu está passando, mas muitas das vezes você percebe mesmo que está causando essa luta na tua vida, por causa da murmuração. O Senhor ele não se agrada. Igreja, eu falo para vocês que cada dia mais o Senhor ele tem me quebrado, o Senhor tem me mudado, o Senhor
Se ele não tiver um combustível, ele não anda, mas o crente só fica de pé. Se ele andar de joelho, se ele andar comendo a palavra, se alimentando do pão que vem do céu, se revestindo das armaduras de Deus. O Senhor fala essa noite aqui, revestidos da armadura de Deus, da coraça, da justiça. A justiça é as coisas certas, é aquilo que você fez certo. O Senhor, Ele ama a justiça. O Senhor, Ele ama as coisas certas. Antigamente, igreja, quando o pastor começava a pregar na igreja, todo mundo trazia uma toalhinha para a igreja, porque a igreja não tinha. Se derretia, a oração chorava. Hoje em dia tem pessoas que vão derramar uma lágrima na presença de Deus, meu Deus do céu. Eu não sei porque eu estou falando aqui nessa noite. O Senhor tem pedido, tem cobrado de nós para que fazer cada vez mais. Aleluia, se deleitar na presença dele. Ter um coração contrito, um coração quebrantado. Ter um relacionamento mais sério com ele, aleluia. Ter mais aproximação com Deus, aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo da verdade, aleluia. A noite é passada e o dia já chegado. Repreendemos-vos as obras das trevas, revistando-vos a armadura da luz. Louvado seja o nome do Senhor. A gente, que eu falei aqui no começo, precisa se apartar do mundo, das coisas que tem lá fora, dos pratos que o inimigo oferece. As coisas que o inimigo oferece, carnalmente ela enche os nossos olhos, ela é muito boa e até nos atrai. Mas se nós não vigiar, nós caímos. Aleluia. Então, nessa noite, o Senhor está despertando a sua igreja. Porque eu sei que nessa noite aqui, se Deus ele está falando nessa noite, aqui está cheio, aleluia, de crente, com o coração quebrantado, coração contrito, pessoas de fé, que quando oram, Deus responde, pessoas que têm se deleitado na presença do Senhor, que têm se derramado, aleluia, pessoas que têm buscado o relacionamento, têm buscado a armadura de Deus para a sua vida, para a nossa vida, aleluia, glória a Deus. Livro de Coríntios, 2 Coríntios,
Primeira Tessalonicenses, glória a Jesus, capítulo 5 e versículo 8, que fala sobre, o texto exorta a sermos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e tendo como capacete a esperança da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. A esperança do crente é de morar na glória, né? Porque nesse mundo aqui, ó, tem muitas. A gente precisa trabalhar, precisa batalhar, né? Pra gente poder ter algumas coisas, mas é todo tempo ali passando luta, passando provação. O crente, ele vê que passa luta e provação. Isso aqui, mas eu quero te dizer uma coisa: ele passa na convenção, porque a vitória dele é certa, pelo sangue de Jesus. Quando nós passamos por algo na vida da gente, porque Deus quer dar algo grande na vida da gente. Então, e aí, o levante do inimigo é de um lado e do outro, para nos atacar. Então, nós se reveste das armaduras de Deus, né? E o capacete da salvação, né? Nós temos a esperança. Eu sei que aqui nós trabalhamos para comprar uma casa boa, comprar um veículo, às vezes para nós ter uma vida melhor, mas também nós temos que trabalhar, lutar, aleluia, para nós também ter o nosso galardão lá no céu, aleluia. O Senhor tem nos advertido através da sua palavra, aleluia, através do seu Espírito Santo, que tem tratado dentro do nosso coração, aleluia, para nós buscar pela nossa salvação. Muitas das vezes nós oramos por fulano, por ciclano, por filho, por marido, por nós mesmos. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas muitas das vezes nós esquecemos de orar pela nossa salvação. Porque lá no céu só vai entrar os lavados e os remidos no sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus, que pode dar glória, Jesus está os lavados e os remidos no sangue de Jesus. E se a gente não vigiar, a gente perde a salvação. Por uma coisa, porque o inimigo está aí, nos rodeando. É que nem eu falei aqui, agora no começo aqui, que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra as potestades, os ataques espirituais que vêm como flechas todos os dias, querendo nos atacar, aleluia, para nos derrubar, para tirar o nosso fogo de estar na presença do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isaías 59 e o versículo 17, que é o Antigo Testamento